Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à Escola Imperador. E essa aula de hoje nós vamos falar sobre o 35 Imperador, que é uma estratégia que a gente usa e a gente usa com confluência nos 5 minutos. E é bem simples, não tem muito segredo. Nós vamos mostrar hoje, quando eu estou gravando hoje no dia 17/10, tá? E nesse exato dia nós pegamos aqui 1000 pontos hoje com bastante facilidade, não teve muito trabalho. Mas eu quero ensinar para vocês como se opera o 35 Imperador. É uma das estratégias que basicamente eu uso 100% dela. Uso Confluência com a 25 Imperador e com algumas avaliações do nosso indicador, tá? O indicador Imperador. Então vamos lá. Como é que funciona, pessoal? A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: você tem que ter um gráfico de 5 minutos para você dar uma olhada. Eu não sei se você está percebendo, mas no gráfico de 5 minutos nós temos média de 200 e VWAP, tá? Também dentro do gráfico de 5 minutos, tanto no Renko quanto no 5 minutos, nós temos aqui a média de 8, tá? Para quem não sabe, essa 8 aqui é exponencial, tá? E a VWAP do dia, enfim, que já falamos. Então, o primeiro princípio que a gente tem que concluir e entender, não é nem concluir, é que é o seguinte: há uma tendência muito grande de quase todos os dias o mercado buscar a média de 200. Não todos os dias, mas toda vez que o mercado se afasta acima de 1.200 pontos, a probabilidade dela ir buscar é maior. Como é que a gente faz uma leitura mais específica sobre médias em 5 minutos e o que que se conflui no Renko, na 35 Imperador? Pois vamos lá, vamos primeiro nessa primeira aula aqui, nesse primeiro momento da aula, nós vamos falar sobre a média de 200 e a VWAP, tá? Entendemos uma coisa. Primeira coisa, quando você for olhar o mercado, dá um zoom, amplia o mercado e vê o que que ele está fazendo na semana anterior, nos dias anteriores. O que a gente consegue perceber é que no momento que ele rompeu a média de 200 nessa região, em nenhum momento, todos os dias, né, ele bateu na média de 200, ele buscou a média de 200, e em nenhum momento ele trabalhou constantemente acima da 200. Ele nasceu aqui, rompeu para baixo, fez um falso rompimento e voltou, mas a semana inteira passada ele trabalhou abaixo da média de 200, ok? Então, o que acontece? Toda vez que o mercado, pessoal, tiver mais de 1.200 pontos da média de 200, ele tende a querer ir tocar nela. Primeira confluência que nós temos, a semana passada inteira ela tocou na média 200, ela buscou a média 200 todos os dias. Ela deu pelo menos um toque, tá? E então, outra coisa, o mercado ele trabalha com zonas de lateralização, de congestão, ele congestiona naquela posição, ele busca outra posição para trabalhar. Como isso funciona, Júnior? Assim, congestão, congestão, né? E ele procura outra zona para congestionar. Sempre o mercado vai trabalhar dessa forma, pessoal. Sempre, 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 sempre. De outra forma, não existe. O mercado em si, ele trabalha nesses movimentos. Congestão, estoura para buscar outra zona. Congestão, estoura para buscar outra zona. E assim ele faz. Então, o mercado, você tem que analisar ele de uma forma bem ampla, entendendo que ele vai procurar zonas de lateralização e vai estourar. No dia de hoje, dia 17 de outubro, o mercado abriu com gap acima da lateralização, ou seja, ele já abriu saindo daquela congestão para procurar outra zona de congestão, ok? Então, a outra zona de congestão foi uma lateralizaçãozinha bem chata hoje no começo do dia, onde eu vou mostrar para vocês na 35 Imperador como é que a gente opera dentro dessa região com muita tranquilidade, sem passar sufoco. Mas eu quero que você entenda a visão dos 5 minutos. Observe que ele tem mais de 1.200 pontos de distância da média de 200. O dia anterior ele tocou na média 200 e assim a semana passada inteira. Então há uma probabilidade muito grande dele ir tocar na média de 200. E outra coisa, há quase sempre, não vamos dizer sempre, que tem dias que isso não acontece, mas é uma probabilidade muito grande ele pagar o VWAP do dia anterior, que está aqui, ó, VWAP do dia e a VWAP do dia anterior. Então, o movimento trabalhando na lateralização, saindo de uma lateralização da sexta-feira, que aqui foi sexta, hoje é segunda, ele abriu com gap, saindo daquela congestão, procurando outra. A tendência é ou ele vem para baixo para procurar outra zona de congestão, tá? Ou ele vai para cima para buscar outra zona de congestão. Basicamente, trabalha desse jeito o mercado. Mas o que acontece? Qual a confluência de leitura gráfica que a gente tem que fazer? Primeira coisa, pagamento da VWAP do dia anterior. Há uma grande possibilidade de
7, 8, de 10 pregões, 7, 8 dias dos 10 pregões, ele vai lá buscar realmente a VWAP do dia anterior. Outra coisa, a distanciamento da média de 200. A média de 200 ela tem um poder de atração. Então, segundo a probabilidade, ir buscar a média 200. Nós temos duas probabilidades de que o mercado poderia trabalhar na alta, trabalhando na alta, tá? Outra coisa, quando a gente coloca no gráfico Ibovespa, vamos lá, vou colocar aqui no gráfico Ibovespa, a gente vê que na sexta-feira, no candle 198, ele rompeu esse suporte, tá? E ele rompeu esse suporte com muita força, foi uma queda violenta no dia na Ibovespa. E ele abriu exatamente bem no finzinho, com uma probabilidade de pullback, fazer um pullback nessa região, ok? Mais outra probabilidade, tá bom? Mais outra confluência de que o mercado teria a possibilidade de subir, e foi assim que fez. Ele pegou e a gente estava com a possibilidade de compra e não de venda. Maior probabilidade de compra e não de venda. Vamos voltar lá para o 35 Imperador. Como é que funciona, Júlio, 35? Primeira coisa, o nome já diz tudo, tá? A gente coloca 35R na tela e ele vai aparecer dessa forma aqui. Nós temos o gráfico do imperador de fato de direito, tá? O nosso indicador que eu uso bastante, mas por enquanto vou ensinar vocês sem o indicador imperador. E qual é a análise que eu faço? Bom, a tendência maior hoje, a maior probabilidade é de alta. Isso a gente já deu uma olhada e deu uma estudada, perfeito? Outra coisa que nós temos que olhar. O primeiro movimento de cor, eu não entro, tá? Eu não entro. O primeiro movimento de cor, seja positivo ou negativo, eu não faço nenhuma entrada enquanto ele não inverter a cor, tá? Vamos lá. Inverteu, deu verde, verde, a gente tem esse gap, por isso dessa numeração sem começar do 6, tá? Nós temos duas verdes. Quando ele fizer o primeiro vermelho para baixo, a gente coloca uma venda nessa posição na abertura do primeiro candle contrário da cor, ok? De venda, ou seja, dois positivos e o negativo. Bota um na venda com 150 pontos de stop. A gente busca sempre 250 pontos de gain, tá, pessoal? O nosso alvo é 250 pontos de gain. Nessa a gente pegou de primeira, pegamos 250, tá? E o que aconteceu? Quando ele deu 250, ele trabalhou na alta de novo. Aqui deu outro gatilho, continua pegando enquanto ele não inverter. E deu os mais 250, tá? Você tem duas opções de operar. Você pode pegar 250 no movimento de cor, de queda, e esperar inverter ou você pode já entrar na próxima, ok? Isso fica a teu critério. Lembrando que esperar inverter é mais seguro do que você ir continuando entrando sempre em gatilhos de venda. Mas aqui deu dois gatilhos, mas digamos que você não pegou os dois gatilhos, ou que você não segurou, pegou 250 pontos aqui, ok. O mercado virou, ok? Mudou a tendência de cor, na cor, o que que a gente faz? Compra aqui. Ele não pegaria a nossa entrada. A próxima é compra aqui. Ele pegaria a nossa entrada e pagaria mais 250 pontos, perfeito? Só que se você não tivesse pego as duas aqui, só um, suponhamos que você tenha pego só um, você está com 500 pontos, ou seja, metade da meta batida do dia que a gente busca 1.000 pontos, ok? Esperou o mercado virou, você coloca uma venda aqui. Nessa, você tomaria um stop de 150 pontos, porque é venda. O candle de 15 está propício para venda, ele viria aqui, não pagaria teus 250 e te tiraria em 150 pontos, ou seja, você está com 350 pontos de gain, perfeito? Qual é o critério que a gente usa nisso aí? Espera virar. Virou. Lembrando que, uma vez você tomando stop numa região, você pode simplesmente traçar um quadrante dessa forma assim, e dentro dessa situação você não opera mais, ok? Tivemos uma compra aqui e ele pegou, deu 250 pontos, ou seja, nós estávamos com 350 mais 250, 600 pontos. Tivemos outra compra aqui, mais 250 pontos. Botamos aqui, não pegou, aqui não, aqui pegou de novo e nós bateríamos 1.000 pontos do dia, pegando simplesmente essa subida. Tivemos mais uma venda aqui, porque inverteu a cor, e você pegava mais 250 pontos. Ou seja, o que eu estou explicando para vocês é que, se você fizer um operacional baseado no 35 Imperador, você consegue bater os 1.000 pontos com muita facilidade. É um renco, pessoal, muito tranquilo de trabalhar. Por quê? Dá uma olhada aqui nessa região do começo do dia,
onde a gente pegaria aqui até 500 pontos se você tivesse entrado nas duas. Olha, é o mesmo gráfico, tá? É a mesma região. Os 500 pontos no 5 minutos e os 500 pontos no 32 imperador. Olha que diferença. Ou seja, em 5 minutos, qual a probabilidade de você pegar 500 pontos em um gráfico dessa forma? Você não sabe nem onde entrar, para te falar a verdade aqui. Não tem nem entrada interessante, ou que seja a estratégia que você usa, para pegar 500 pontos aqui. Quando você vai para o Renko, no 32, você vê que tem uma facilidade boa, uma facilidade tranquila de você pegar. Porque você não participa desses pavis e dessa lateralização. A vantagem do 32 imperador é isso, é que você não vai participar de um processo de lateralização extremamente estressante igual esse. Você vai ter um gatilho aqui, pegou o teu gain, beleza. Próximo, pegou o teu gain, beleza, compra. Pegou o teu gain, beleza. E vai tranquilo, sem ter aquele estresse de ficar aí, sobe, não desce, tá segurando na VWAP, não tá, ok, beleza? Outra coisa, outra confluência que a gente usa, que eu uso bastante até para aumentar o número de contrato em alguns casos, é rompimento de VWAP. Toda vez que fechar um corpo abaixo, a chance dele despencar pelo menos 250 pontos é muito grande. Vamos lá? Candle 8 fechou com o corpo abaixo, a venda aqui. Confirmação, ok? Ficou fácil. Candle 12 fechou com o corpo acima da VWAP, a compra na abertura dele, ok? Super protegido pela VWAP. Pegou 250 pontos. Então, pessoal, a 32 Imperador é uma estratégia que ela tem várias vantagens. Primeiro, ela dá alguns gatilhos muito bons. Segundo, ela não demonstra a lateralização como é em 5 minutos. Terceiro, ela tira o estresse da análise gráfica em momentos que está extremamente consolidado, tipo essa região aqui, porque ao operar em 5 minutos nessa região aqui, você passa o teu estresse vai lá em cima, porque não desenrola, não tem gatilho palpável, enfim, quando você vai para o 32 Imperador, ele é muito tranquilo, muito mais fácil de operar. Júlio, tem lateralização no 32 Imperador? Claro que tem, pessoal. Mas é assim, é o mesmo princípio que a gente usou aqui. Tomou um stop, para, traça um quadrante e você não opera mais aí. Simples assim, espera estourar. A vantagem do 32 Imperador é que você não precisa obrigatoriamente operar naquela região. Você pode esperar, isso vai te treinar, vai trazer para você uma maturidade de você operar no mercado financeiro e não se sentir obrigado a bater a meta antes das 10 horas, antes de meio-dia, que isso, na verdade, é um dos principais erros da maioria dos traders que ensinam a Bolsa de Valores e o mercado financeiro, é fazer com que seus alunos se empolguem em querer bater a meta antes de meio-dia, pegar os seus 1.000 pontos, 500 pontos, sei lá qual é a tua meta. Isso é terrível para a questão emocional, porque você se sente obrigado. E quando você pede uma caminhada boa, uma surfada igual essa aqui, ó, aqui pagou 600, quase 700 pontos. Você fica, ai, perdi, todo mundo foi, eu não fui. E isso é muito nocivo emocionalmente. Porque é o que acontece? Uma vez você sentindo a sensação de perca no mercado, você começa a aumentar o teu nível de cortisol. E o cortisol, uma vez a alto nível de cortisol no teu corpo, a capacidade de percepção diminui. É por isso que pessoas que quando perdem uma caminhada, que perdem uma entrada boa, nos próximos entradas ele começa a levar um loss e entra em um lugar que não tem nada a ver. Ele perdeu a percepção, diminuiu a percepção de análise gráfica. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: perdeu uma surfada, espera lateralizar. Lembra que eu falei para vocês que o mercado trabalha em bloco? Lateralizou, estourou, lateralizou, estourou, lateralizou, estourou, lateralizou, estourou. Espera lateralizar e deixa estourar, deixa embora. Olha, lateralizou aqui, ó, nessa região, que é essa aqui, e estourou, pessoal. Lateralizou aqui, o dia não teve mais força, mas acabou querendo não dar no estouro de 600 pontos. Então, pessoal, a 32 Imperador, ela te traz esse conforto, tá? Júlio, mas é só operar assim e tal? Bom, tem as análises das médias que eu falei para vocês. Agora, se você quiser ser bastante conservador, nós temos o Imperador, que é o nosso indicador, onde te ajuda muito, 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 muito. Só que ele vai te tirar alguns gains. Ele vai te trazer conforto na operação, muito mais do que antes, mas vai te tirar alguns ganhos. Por exemplo, aqui não tem venda. Com o Imperador, você só vende se tiver vermelho, ok?
Você não vende se tiver branco, olha aqui. Não vende se tiver branco, só vende se tiver vermelho. Teve vermelho, você vai colocando os gatilhos de venda aqui, tá? Aqui só deu verde. Então, espera o mercado ficar vermelho, branco, vermelho, ou então voltar para verde. Foi o que aconteceu. Aqui a gente pegaria essa entradinha aqui, estouraria na alta aí, teria vindo para cá, não tinha venda, a gente não tomaria esse stop de venda, que no outro tem, ó. Aqui teria uma venda, né? A gente não tomaria com o imperador. Você esperaria ele formar para alta, você entraria aqui e você simplesmente surfaria aqui, subiria ou vai pegando, você pegaria os 1.000 pontos. Então, quer ser mais conservador? Usa o imperador na tela. Não quer ser um pouco mais agressivo, é o teu perfil, não precisa do imperador, só das médias e da análise que você tira baseado nessas médias. Ok? Pessoal, bem tranquilo, não tem erro, não dá trabalho de fazer esse tipo de análise. E essa é a nossa 32 imperador, que é um movimento que faz no Renko, que é a análise gráfica que a gente faz no Renko, baseado, alicerçado, junto com os 5 minutos. É importante isso. Agora, uma coisa eu digo para você, uma vez no Renko, não tente operar baseado nos 5 minutos, tá? Ou você começa o teu dia operando no 32 imperador, ou você vai para os 5 minutos, mas não fique mesclando um com o outro, porque a movimentação gráfica é totalmente diferente, apesar dos limites serem iguais. Esse topinho aqui é esse aqui, esse fundinho aqui desse pavio é esse aqui. Então, mas são iguais, mas a questão de entradas e saídas são bem diferentes. Então, a 32 Imperador, ela te dá segurança, ela te dá tranquilidade e tira aquele estresse de um mercado extremamente chato e cheio de pavios, ok? Muito obrigado, queridos. Essa é a aula de 32 Imperador. Se você tiver alguma dúvida, nós estamos aí na sala todos os dias, na sala de estudo, e desde já agradecer por você estar aqui nessa aula, ok? Um grande abraço para todo mundo, queridos. Estudem, foca no estudo e que tudo vai dar certo. Um grande abraço, fica com Deus.